Nossa. Shalom, pessoal. E aí, pessoal? Vocês estão bem? Boa noite, pessoal. E aí, Rafa? Boa noite, queridão. Tirei uma semana de férias, né, de secreto. As lives, né? Boa noite, prima. Shalom significa paz. Quando você cumprimenta uma pessoa com a paz. Shalom é paz em hebraico. Salvador, Bahia. Olha que bênção. Logo ali, né? Se vocês quiserem colocar a cidade de vocês aí, é sempre bom saber de onde vocês estão. Hoje nós temos uma live com o pastor Samuel, que vai ser uma bênção. Aviãozinhos mandados. Quem tá chegando aí vai mandando aviãozinho, pro pessoal saber que a gente tá online. Muito bem. Vila Ré. Esse é longe, hein? São Vicente, Florianópolis, Cáceres. Cidade abençoada, hein? Poxa, Joremoabo. Que bênção. Macaé, povo abençoado de Macaé. Luzilânia, Goiás. Caraguatatuba. Barra Funda. Ilha Bela, olha só. Salvador. Ver se o pastor Samuel tá aí, ó. Rio de Janeiro. Olha aí. Meu Deus, que honra. Imagina, a honra é toda minha e nossa que vamos desfrutar do conhecimento que Deus te dá. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Eu creio que essa é uma noite de milagres, uma noite poderosa, em que o Senhor mais uma vez falará ao nosso coração. Eu creio. Eu quero aqui mais uma vez honrar, né, a vida do meu irmão, esse pastor amado, Wesley Rocha. Meu Deus, que eu tive a honra de conhecer em Ramá, na Escola de Profetas Ramá. Verdade. Né? Ali, debaixo da paternidade do apóstolo da Bertelli, nós nos conectamos e o Senhor tem criado uma aliança, né? Tem fortalecido uma aliança
É verdade. entre nós. E, irmãos, eu quero aqui louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Nesse lugar secreto, nesse lugar onde os homens que vêm para cá são homens e mulheres que realmente querem a presença. Amém. Eu sou muito alimentado pela vida do meu irmão. Todas as vezes que ele ministra, marca muito a minha vida, porque ele é um homem de uma palavra firme, uma palavra fundamentada na verdade. E nós caminhamos nesse princípio de andarmos na verdade, né? Porque Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou uma chave de que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, a impressão que eu tenho, falando aqui, é como se Jesus estivesse sentado à mesa com o Pai. E ele fala, olha, você quer chegar aqui à mesa, você quer chegar nesse lugar de comunhão, eu quero te conectar nesse lugar. Então, eu sou o caminho. Imagina, olha que interessante, é como se eu visse aqui agora uma reunião importante e Jesus estava ali com o Pai. Deixa eu tentar. Isso, acho que ficou melhor, né? E é como se eu visse isso, é como se Jesus estivesse ali numa reunião importante com os anjos. Imagina só Miguel, Gabriel, imagina uma mesa posta, meu Deus do céu. E Jesus ali, à destra do Pai, falando, ei, eu vi isso assim no espírito muito forte. Como se Jesus falasse assim, ei, vocês querem desfrutar dessa mesa? Meu Deus. Vocês querem participar dessa comunhão? Então, eu estou me apresentando, eu sou Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E se você quiser assentar nessa mesa, não tem outra forma, não tem outro princípio de se achegar ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém chega nesse lugar de comunhão, se não for através de mim. Então, Jesus, ele é o centro, Jesus é o mais importante, Jesus é o único digno de toda glória. Aleluia. Jesus é digno de toda glória. Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor com racionalidade. Que isso, Samuel? Você é um pastor ensinando racionalismo? Não. Racionalidade é diferente de racionalismo. Racionalidade, irmãos, é buscar ao Senhor com a psique correta. Como assim? Fundamenta isso. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu consigo ver, meu irmão, ali um desespero de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos. É como se eu visse Paulo gritando. Pelo amor de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos. Entendeu? Pelo amor de Deus, irmãos. É mais ou menos isso. Pelo amor de Deus, irmãos. Rogo-vos pela compaixão de Deus. É como se houvesse um grito, um desespero no coração de Paulo. De falar assim, ei, vocês precisam desfrutar da mesa. Ai, meu Pai. Vocês precisam desfrutar desse lugar de comunhão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, olha só, cara, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uau! Em outras palavras, ei, se você quer cultuar, se você quer adorar, então você precisa passar pelo caminho correto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei, cantou Rabachai. E ninguém, jamais, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que Paulo, debaixo dessa revelação, ele fala, olha, vocês precisam ser inteligentes. Vocês precisam ser inteligentes. Então, eu rogo-vos, pois, irmãos, eu rogo-vos, pois, a vocês, pela misericórdia de Deus. É um desespero do coração de Paulo, falando assim, irmãos, eu preciso que vocês entendam isso. Então, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, ou seja, que colocai em público, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, e não tentem usufruir dos ensinamentos. E não, meu Deus do céu, que glória é essa, meu Pai? E não tentem usufruir
da presença de Deus em um momento íntimo de adoração com os ensinamentos mundanos. E não vos conformeis com este século. Ou seja, e para isso não usem dos argumentos naturais, dos argumentos intelectuais, dos argumentos da psique desse mundo. Não, e não vos amoldeis conforme esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que Paulo está gritando, meu irmão? Eu estou aqui só abrindo, sabe, o rio de Deus está fluindo, nós estamos indo nesse rio. Eu só estou abrindo aqui agora para que nós possamos entender onde Deus quer nos levar nessa noite. Aleluia. Então ele fala, por que eu estou clamando? Por que eu estou gritando no meu espírito para vocês entenderem isso? Para que vocês possam experimentar. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! A boa vontade de Deus é que o homem reconheça que é pecador. A agradável vontade de Deus é que o homem conheça quem ele é. Mas a perfeita vontade de Deus é que o homem esteja com ele. Meu Deus! Aleluia. Essa é a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é quantificada. Ela é qualitativa e não quantitativa. Porque ela Olha aí. Ela é uma gradação. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, no tabernáculo, quando o sacerdote ia apresentar a adoração, e aqui nós precisamos entender a adoração passa pelo primeiro caminho de morte. O sacerdote tinha que apresentar a oferta do sacrifício, ele tinha que entregar algo no altar. Então, apresentei, não agora um cabrito ou uma ovelha, mas os vossos corpos. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para quê? Para que vocês possam experimentar desse processo de comunhão, que é bom. Então, o sacerdote entregava o sacrifício e se lavava na pia de bronze para reconhecer que era pecador. Quando ele entrava no santo lugar, tinha uma mesa da proposição, com os pães asmos furados. Uau! Tinha ali o vinho da representação do sangue de Jesus, o corpo de Jesus entregue por nós. O candelabro de ouro, que ele é a luz do mundo. Ali, a mesa fala de um lugar de aprendizado. Meu Deus! Um lugar onde o que sustenta esse ambiente é a presença de Jesus. Então, o santo lugar fala de um lugar de aprendizado de quem é Deus. Mas o santo dos santos é o lugar onde Deus está. Meu Deus. Então, é bom que o homem reconheça que é pecador. É agradável a Deus que o homem reconheça quem Deus é. Mas o que é perfeito? Estar com ele. Então, a adoração começa pelo ato da entrega. Primeiro ponto. Então, a adoração é diferente de louvor. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que louvar o Senhor pelos seus feitos. Então, quando eu louvo ao Senhor, eu reconheço aquilo que Ele pode fazer. E Ele precisa do louvor. Mas a adoração é algo mais profundo. A adoração é reconhecer a Deus pelo que Ele é. Independente do que Ele pode fazer por mim. Então, é como se Paulo está falando, ei, vocês precisam experimentar da adoração. Mas vocês não vão experimentar se não passar pelo caminho que sou eu mesmo. Eu sou o caminho. Lembra lá quando vocês ouviram falar do tabernáculo? Falava de mim. Eu sou o caminho, eu sou a porta de entrada do sacrifício. E aquele que entra por mim anda em verdade. Por quê? Porque eu sou a verdade. Eu quero me apresentar para vocês. Eu quero mostrar para você o fundamento correto. Sou eu, a verdade. E o lugar da comunhão é estar comigo, a vida. Meu Deus! Então Jesus falou assim, olha o que Jesus falou. Porque a vida eterna é conhecer a ti, o único Deus, meu Pai. Meu Deus, irmão, querido, apóstolo Hélio está aqui conosco. Benção. Tem um irmão aqui, cara, Douglas, um profeta. Eu até comentei com ele que ia fazer a live. Não sei se ele pode entrar. Douglas é um profeta também. Se Deus testificar no coração dele aí, a gente vai... né? Manda ele dar um oizinho aí para nós. Dá um oi aqui, Douglas. Então, a gente pode começar aí com o apóstolo Hélio e Douglas. Então, eu creio que, né, Deus vai
tá abençoando aí essa noite O apóstolo maravilhosa. Elis acho que não está preparado, que ele recusou aqui, né? Não. Meu irmão, fique na paz. Mas é isso, meu querido. Que honra estar aqui. Um prazer muito grande. Eu vou repetir, quando eu ouço você, eu sou edificado. Olha, eu vou falar uma palavra que talvez nem você lembre mais. Talvez nem você lembre mais, mas marcou a minha vida. Por quê? Porque você ensina fundamento. Você é um homem que está preocupado em trazer fundamento. Opa! Meu Deus! Eu bato continência assim. Meu Deus! Agora ficou pequeno. Ai. Vocês são demais, rapaz. Aleluia. Você falou que o pastor falou assim, nossa, que honra estar nessa live. A honra é minha de ter um pastor desse gabarito espiritual, um apóstolo desse. Meu Deus, meu Deus. Ai, que bênção, né? Vocês dois aí, na comunhão, né? No partir do pão. Que mesa gostosa, né? Que mesa linda. Que bom. Apóstolo Elis, querido. Quanto tempo, hein? Oh. A gente estava na live domingo, cara. Foi tremendo, viu? Quem quiser ouvir essa live, tá salvo no Instagram com o apóstolo Elis. Filhos têm herança. Irmão, sobrenatural. Meu Deus. Tá a fotinha minha lá, mas ela está escrito lá embaixo, apóstolo Elis. Foi assim, sobrenatural. Foi um rema de Deus que o Senhor trouxe em conexão com o apóstolo Elis e foi lindo o que Deus fez. Meu irmão apóstolo Elis, você cada dia mais bonito e cheio da glória. Rapaz, eu acabei de chegar do culto, né? Estava em Porto Seguro, lá na base de missões, e passei em Veracruz, que é uma comunidade de Porto Seguro. E aí cheguei, quando eu abri, tá esse fogaréu aí, nesse manto. Meu Deus. Aleluia. Bênção. Então, olha só, Elis. Eu estava falando Sim. aqui, vou passar a palavra, mas meu irmão aí, ó, ele trouxe uma palavra um dia, cara, que talvez nem ele lembre. Opa, profeta Douglas. Gente, deixa eu apresentar aqui, ó, o profeta Douglas, ele é lá da igreja. Logo vai estar recebendo óleo aí, em nome de Jesus. Ele prega desde os 7 anos de idade. Então, é alguém que eu confio, alguém que eu conheço, alguém que senta à mesa e nós somos alimentados juntos. Então, Amém. Douglas é médico, radiologista e profeta. Meu Deus. Amém. Desliguei o trabalho aqui, Wilson, um pouquinho para poder comer dessa mesa. Ai, meu Deus do céu. Você vai liberar aí, em nome de Jesus. Mas então, tem uma palavra que você liberou, nós vamos voltar aqui para o tema da live, mas você liberou uma palavra, e se o Espírito Santo está permitindo eu falar sobre isso aqui, eu creio que é importante, algumas pessoas vão ser ministradas por isso também, e eu creio que tudo vai, né, conectar, vai cooperar para o bem, né, de cada um aqui que está aqui nessa noite. Mas tem uma palavra que você liberou, meu irmão Wesley, que marcou minha vida, cara, sobre perfeccionismo. Lembra? Lembra dessa live? Eu lembro da palavra, não lembro qual live foi, mas eu lembro. Então, cara, aquela palavra marcou minha vida. Você falou sobre perfeccionismo, que perfeccionismo não está relacionado com eu querer fazer as coisas perfeitas. Né? Deus não me chamou para ser perfeccionista, para fazer as coisas de forma perfeita, mas as coisas devem ser feitas, né, com responsabilidade. Então, assim, aquilo que você ministra é tão forte que marca a nossa vida. E eu quero agradecer a Deus, né, por fazer parte dessa aliança, dessa comunhão, junto com vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Apóstolo Elis, fala pra gente aí o que Deus está falando com você. A gente está falando sobre adoração, né? O tema que é onde que nós devemos adorar. Mas flua no Espírito aí, o pastor Samuel já tinha me cantado a bola. Ele falou assim, hoje a live... Profeta, né? Profeta é fogo. Hoje a live vai ser completamente espiritual no profético. É Deus que vai fazer. Meu Deus, coisa linda. Coisa linda. Eu acho que esse tema é muito interessante, onde devemos adorar, porque as pessoas, elas não entendem muito sobre a questão da adoração, né? E eu amo isso aí, sobre adoração. Porque nos últimos dias nós temos que restaurar o tabernáculo caído de Davi. Você fala muito sobre isso, né, Wesley? Você fala muito sobre isso. E eu acredito que a nossa casa,
é um lugar de adoração. Nosso lar é um lugar de adoração. Eu acho que a adoração, ela precisa começar dentro de nós. E há uma confusão na cabeça das pessoas sobre adoração, que é algo terrível, porque elas imaginam que a adoração é aqueles 30 minutos no culto, ou 40 minutos no culto. E nós somos adoradores. E Deus, ele não está à procura da adoração, mas ele está à procura do adorador. E as pessoas confundem a adoração com o adorador. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então Deus não está à procura da adoração, ele está à procura do adorador. E esse adorador, cara, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Eu sou um eterno adorador, eu amo adorar o Senhor. Eu amo adorar o Senhor, principalmente na minha casa. A minha casa é um lugar de adoração. Eu estabeleci aqui um altar de adoração na minha casa. É 24 horas de adoração. Então tem muitas pessoas que falam assim, não, estou indo na igreja adorar. E elas imaginam que a adoração só é ali na igreja, naqueles 40 minutos. Até o próprio ministro de louvor, ele tem uma consciência que ele só adora a Deus ali no altar, naqueles minutos. Às vezes nem um ensaio eles têm como um momento de adoração. E eu tenho ensinado os ministros de adoração da igreja que o ensaio também é um momento de adoração a Deus. É um momento onde deve se entregar, se derramar. Eu falo que aquilo que acontece no secreto é aquilo que vai acontecer no público, aquilo que você adora no secreto, né? Mateus 6,6, você adora no quarto, no secreto, e isso vai ser manifestado em público. Então, cara, eu tô assim, apaixonado pela adoração, eu amo a adoração, eu me envolvo com a adoração, e a adoração tem que ser algo constante dentro de mim 24 horas, porque nós somos adoradores, eu sou um adorador, você é um adorador, e que essa consciência ela vem sobre as nossas vidas, sabe? De entender que nós somos o tabernáculo santo do Deus Altíssimo, morada do Deus Altíssimo. Dentro de nós é um ambiente de adoração. Os nossos lábios foram feitos para adorar, para louvar a Deus todo o tempo. E a adoração a Deus não é só naquilo que eu canto, mas naquilo que eu faço. E aí tem muitas pessoas que pensam que a adoração é só cânticos, né, palavras liberadas, mas o meu trabalho também é adorar. A primeira vez que aparece a palavra adoração foi quando Abraão entrega o sacrifício, ele oferece Isaac sacrifício, a Bíblia diz, e Abraão adorou ao Senhor, certo? Ele adorou ao Senhor, então houve ali uma adoração. A sua oferta é uma forma de adoração. Quando eu estou ofertando a Deus, eu também estou adorando. Quando eu estou trabalhando, servindo, eu estou adorando. Então tem muitas pessoas que elas entendem cantar louvores com adoração. E eu tenho todos os dias buscado adorar o Senhor, na minha maneira de agir, na minha maneira de falar. Romanos 12 diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo de louvor e adoração a Deus. Então Romanos 12 diz, apresentei os nossos corpos como sacrifício vivo de louvor e adoração a Deus. Cara, o meu corpo, tudo que eu faço, tudo que eu comunico, tudo que eu falo, tudo que eu toco, é louvor a Deus, é adoração a Deus. Tudo comunica, sabe? E que o Senhor levante uma geração de adoradores que, cara, você vai tocar, você vai adorar, você vai declarar palavras de adoração. O seu serviço vai ser adorar a Deus, cara. Seja limpar o banheiro da congregação, seja ir lá na África, seja alimentar os famintos, cara. Tudo é adoração, tudo tem que subir como incenso, como aroma suave, as narinas do Senhor. E o Senhor está levantando uma geração de verdadeiros adoradores, sabe? Que adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu creio... Qual é o nome do profeta que entrou aqui? Douglas. Douglas, você falou que estava estudando agora e você parou para poder entrar nessa live. Ou seja, o estudo do Douglas é uma adoração. A pessoa está estudando, ela acha que ela não está adorando a Deus. Mas se há um propósito, eu estou estudando para me capacitar, para cumprir o propósito do Senhor na terra, aquilo que eu estou fazendo é uma adoração, Samuel. Eu estou adorando a Deus, eu estou investindo meu tempo no reino do Senhor. Douglas, Deus mandou dizer para você, o Senhor manda dizer
que Ele está hoje, traz, subiafassou, liberando um novo nível de unção e de autoridade sobre a sua vida. Olha aí. Amém? Deus está liberando autoridade sobre a tua vida. Autoridade. Às vezes você chegava em algum lugar, as pessoas olhavam para você e elas não viam autoridade sobre a sua vida. Elas não olhavam para você e não viam autoridade. Mas quando você abrir a sua boca, a partir de hoje, vai manifestar autoridade. O Senhor está liberando autoridade. Você tinha o Dunamis, você tinha muito poder. Era alguém que fluía no poder. Mas faltava segurança da autoridade, essa confiança. E eu quero declarar autoridade. Deus está liberando autoridade sobre a tua vida hoje. Toma posse agora dessa autoridade. Você vai chegar em lugares e quando você abrir a boca, quando você falar, as pessoas vão entender que há autoridade do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Em cima dessa palavra, deixa eu compartilhar algo, aproveitar, deixa e compartilhar algo com vocês, que é o que estava queimando o meu coração. Se alguém puder fixar um versículo aí, fixe para mim, Salmo 105, versículo 19, que diz assim: o salmista Davi vai discorrer sobre José, e quem tem acompanhado a gente na Batista Semear lá na igreja, Samuel, sabe que eu tenho falado sobre os filhos de Jacó. E a gente vem falando desde Rúben e agora a gente está falando de José. A gente chegou em José. E eu tenho estudado sobre José e o Salmo 105, 19, quando o salmista vai discorrer sobre a vida de José, ele faz um resumo, ele fala assim, no Salmo 119, no Salmo 105, versículo 19. Até o tempo em que chegou a sua palavra, quer dizer, a palavra de José, a palavra do Senhor o provou. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Meu Deus. Essa mulher, quando ela pergunta e diz assim, em que lugar devemos adorar? Ela demonstra para Jesus que ela não tinha dúvida acerca da adoração. Porque se ela pergunta para Jesus onde ela deve adorar, é porque ela sabe que adorar é importante. Não há dúvida para ela. Se ela vira e fala assim, Jesus, onde eu devo adorar? É porque ela sabe que isso é fundamental. Mas se ela pergunta o lugar, ela demonstra que a adoração dela é condicionada. Ela tinha dúvida acerca de lugar. E Deus tem falado ao meu coração nesses dias sobre lugar certo. Eu sempre que tenho ministrado nos cursos de jovens, eu tenho ministrado alguma coisa acerca de lugar. E o Senhor começou a falar ao meu coração acerca de José. É bem rápido e simples, mas eu quero deixar essa palavra para vocês. Quando José tem um sonho, um propósito e uma palavra, a mesma palavra e o mesmo sonho que o leva ao palácio, ao governo, é o mesmo sonho que o leva para o poço. Porque os irmãos viraram para ele e falaram assim, ó, eles odiavam José, mas o que levaram eles a jogar no poço foi o sonho. Ele diz, olha lá vem o sonhador. Vamos jogá-lo no poço e ver o que será dos sonhos dele. Eles não dizem assim, vamos ver o que vai ser de José. Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. A palavra que ele carregava é a mesma palavra que levou ao governo, é a mesma palavra que o levou ao poço. É a mesma palavra que o levou à prisão. É a mesma palavra que o afrontou. E a Bíblia diz no Salmo 119, até que chegasse o tempo da sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Olha que interessante. Quem provou José foi a própria palavra. Aquilo que você carrega, é Erley, não é? Erley, não é isso? É Wesley, não é? Wesley Samuel. Aquilo que vocês carregam vão levar vocês a lugares preciosos, vão levar vocês a lugares altos. Mas é essa mesma palavra que vai provar vocês. Sabe para quê? O Senhor quer saber se vocês vão se comportar da mesma maneira em lugares diferentes. A postura de José na cadeia foi uma postura de governo. A Bíblia diz que todo lugar que ele chegava, ele governava. Mesmo sendo escravo, quando ele chega na casa de Potifar, rapidamente ele já era chefe de toda a casa de Potifar. Ele só estava abaixo de Potifar. E quando ele chega na cadeia, é interessante que ele percebe que os presos estavam atribulados por causa do sonho. A Bíblia diz que ele olha para eles e fala assim, por que vocês estão atribulados? Olha que interessante. Um homem preso na cadeia, que tinha muito mais coisas para se preocupar consigo mesmo, ele se preocupa com os outros. Dentro da cadeia, o homem tinha uma mentalidade de governo. Dentro do poço, o homem está lá, pega a corda, sai, vai para Potifar, na casa de Potifar. Enfim, é interessante que José, quando vai se manifestar no governo e interpretar o sonho de Potifar, e eu quero terminar aqui, o sonho de Faraó, ele faz na frente de Faraó a mesma coisa que ele fez na cadeia, interpretar sonhos.
Muitas vezes Deus nos muda de lugares e nós condicionamos nossa postura, nossa adoração aos lugares onde estamos. E Deus, a palavra do Senhor nos prova. Ela provou José, até o tempo de sua palavra, ela nos prova para saber se nós vamos ter, na frente de um juiz, de um governador, de um prefeito, a mesma postura que nós teríamos na frente de um mendigo. Porque o que José fez na frente de Faraó não foi diferente do que ele fazia na cadeia. Quando ele chega na cadeia, ele fala assim: o que é que vocês sonharam? Deixa eu falar que o sonho de vocês quer dizer isso, isso, isso. Ele estava interpretando o sonho de prisioneiro, de preso, de presidiário, de condenados. Era gente que não tinha nada a oferecer para ele, teoricamente, mas ele interpreta os sonhos dele. Ele não condicionava a sua postura, a sua adoração ao lugar. Por isso, quando aquela mulher pergunta assim: em que lugar eu devo adorar? Ela fala: Jesus estava demonstrando para ela: moça, não esquece o lugar. Porque agora o importante é o que você falou, é o que você carrega dentro de você. Só queria compartilhar isso com vocês, esse Salmo 119, porque estava queimando meu coração o dia inteiro. E eu tinha que liberar em algum lugar, senão só para... Olha só, é isso. E essa palavra que você falou, muito forte isso, porque ontem eu estava compartilhando sobre Atos 4:20, quando Pedro e João dizem: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, mesmo diante da pressão. Ou seja, eles estavam num ambiente de pressão, num ambiente onde os sacerdotes e o governo local estavam pressionando ele. Ele falou: vocês não podem mais falar o nome desse homem. Atos 4:20. Vocês não podem falar nem o nome desse homem, nem o que ele está fazendo. E aqueles profetas, apóstolos, disseram: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, nós temos uma convicção de quem nós estamos adorando. Eu sei quem eu estou adorando e eu não vou deixar de adorar ele, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das pressões. E pelo fato dele se opor ali e declarar a sua adoração em público, porque eles adoraram essa declaração é adoração. Eles estão dizendo: nós melhor obedecer a Deus do que aos homens, já é uma adoração. E eles estão dizendo: nós não vamos deixar de falar daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos ouvindo. É uma adoração. Estão declarando que eles vão continuar testemunhando acerca de Jesus e vão continuar adorando Jesus. E aquela adoração deles, aquela convicção deles, você falando acerca de ambiente, naquele ambiente de pressão, trouxe um avivamento. Trouxe um grande avivamento, porque a Bíblia diz que, terminando de falar essas coisas, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles não estavam pregando um sermão eloquente, eles estavam simplesmente declarando a convicção que eles tinham de que eles estavam adorando. Eles estavam declarando a convicção que eles tinham de quem era o Deus deles, mesmo em uma circunstância adversa, mesmo em uma circunstância de pressão, eles não pararam de adorar. E essa adoração deles influenciou aquela multidão, e a Bíblia diz que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Isso é forte. O que você falou, Deus vai nos provar em circunstâncias diferentes, e nós temos que manter a nossa convicção de verdadeiros adoradores, independente do lugar, nós temos que manter. Ou seja, eles foram provados pela palavra. Eles foram provados pela palavra, mas eles permaneceram na palavra. Como Jesus, provado pela palavra, mas permaneceu na palavra. Muito forte. Muito forte. Glória a Deus. Vou passar aí para os mestres aí que eu... Douglas, enquanto você estava falando, os meus olhos espirituais conseguiram enxergar um código em você. Eu pude entrar no seu destino profético, o Espírito Santo me permitiu, e eu enxergava o que guiava o teu destino profético era a cruz. Deixa eu tentar explicar o que eu vi. O Senhor colocou dentro de você um código, um amor muito poderoso por Ele. A gente entende que a obra de Jesus em nós só vem dele, né? Só por Ele, por meio dele. Não tem por onde outro lugar que possa vir. Mas eu sei que você testifica o que eu estou falando. Há um amor por Jesus dentro de você que você não entende de onde veio. É uma cruz tatuada no teu espírito. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: você foi chamado para ser um influenciador. Ei, calamachuia. Um influenciador de pessoas que querem amar, mas não sabem como. E a tua mensagem que vem de Jesus, por causa do amor que Ele mesmo colocou dentro de você, vai influenciar pessoas a amar Jesus.
há um código da palavra muito poderoso dentro de você, que o próprio Espírito Santo colocou. E toda vez que você abre a sua boca, olha só o que o Espírito Santo me mostrou. A palavra que sai da sua boca vai em forma de cruz no reino do Espírito, e tanto reino dos céus quanto do inferno enxergam. O formato do som da sua palavra vai em forma de cruz, porque você conhece a palavra e ama o dono da palavra. Chuia calamas. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi. Mas eu entrei e vi. Samuel sabe o que é isso aqui, né, senhor? Só fazer assim você sabe, né? Meu Deus, eu tô tomado. Eu tô impactado. Não, Isso aqui você sabe o que é, né? Isso aqui é porque eu tô, isso aqui é porque eu tô arrepiado. Peraí, Douglas, só um pouquinho. Isso aqui é porque eu tô arrepiado. Só pra testificar, cara. Esses dias ele falou comigo assim, cara. Esses dias ele falou comigo assim, cara, se falar Jesus, eu saio correndo. Se falar o nome de Jesus, eu tô correndo, cara. Se falar o nome de Jesus, eu tô correndo. Mas se falar Yeshua, eu brincando. Se falar Yeshua, eu jogo no chão. O reino espiritual reconhece o amor que você tem por Jesus, por causa do som que sai da sua boca vai decodificado. Por causa de... Mas lembre-se, o próprio Jesus colocou isso dentro de você, não provém de você. Há uma fonte. E todas as fontes que estão dentro de você provêm de Jesus. Mas você é diferente, querido. Epa! Usa isso para Jesus. Inclusive, há um amor pelos evangelhos. Ele está me dizendo agora. Você ama os evangelhos de forma diferenciada. Eu nem sei se um dos evangelhos é o seu livro preferido. Mas há uma simplicidade em você. Eu estou lendo isso no teu espírito, tá? Porque o Espírito Santo me deu esse dom. Há uma simplicidade em você de ler a palavra e detectar a palavra e passar a palavra de forma simples. E eu estou me testificando no espírito agora de que isso é verdade. Você ama os evangelhos. Você se derrete ao ler os evangelhos. Meu Deus, que preço. Mas isso está sendo... Por que o Espírito Santo está fazendo isso agora? Ele está te afirmando. Amém? Há uma identidade sendo firmada hoje na sua vida, Douglas. Amém? Amém. É o Wesley, né? Isso. A gente vai se falar mais, Wesley, que é só um primeiro passo. Se Deus quiser, a gente vai ter chance de se conhecer melhor aí, vai. Amém. A gente vai se falar mais. Fortíssimo. Qual é o livro da Bíblia que você mais gosta? Só para eu saber. Rapaz, se eu pensar assim de cara, eu gosto muito do livro de João. João, assim, é um livro que porque eu acho que meio que dá uma resumida em tudo, né? E João termina de uma forma muito linda, que ele fala que se não caberia tudo, né? Se tudo fosse escrever tudo. Quando eu li aquilo ali, eu pirei. Eu falei assim, ali já. Quando eu entendi aquilo, eu falei assim, ou seja. Tem mais coisa para ser revelada, né? Exatamente. Entendeu? Tem muito mais para ser revelado. Tem muita coisa que não está escrito que o Pai quer nos revelar. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Pastor Samuel. Amém. Pera aí, meu irmão. Olha aí. Que leão bonito, hein, meu Deus. Ô Sam, e só aproveitando a deixa aqui, né, tirando a palavra, mas é seu Wesley, só te devolver algo aqui, meu irmão, algo que me veio no espírito também, como gratidão a essa palavra que você me deu, eu compartilhei isso com o Samuel e me veio no espírito algo aqui sobre você, não sei se é uma impressão do espírito só, mas há um homem na Bíblia, eu já falei com o Samuel, a gente comentou um dia, um cara chamado Barzilai. Barzilai foi um cara interessante que ele alimenta Davi quando Davi não tinha muita coisa a oferecer para ele. Davi era um homem perseguido por Saul e no momento de dificuldade, Barzilai vai e leva comida para ele, leva alimento, leva provisão. E é interessante que nas últimas palavras de Davi para Salomão, quando está acabando o reino, ele fala assim, Barzilai, vem comigo, cara. Aí ele fala, não vou não, eu já estou velho, o que eu tenho para oferecer? Aí ele até oferece os filhos, leva meus filhos então e tal. Aí Davi leva os filhos dele para
com ele, né? E aí no final da vida, as últimas palavras, Davi finalizando, ele fala assim: olha, Salomão, lembre-se dos filhos de Barzilai. Lembre-se de Barzilai, do que ele fez por mim. E Barzilai representa pessoas que já alimentou muito rei quando eles não tinham muita coisa a oferecer. Porque alimentar o rei quando ele é rei é fácil. Alimentar o rei quando ele está no trono, quando ele está reinando, é qualquer um faz, né? Agora, quando você vê um cara perseguido, fugido, não tem nada a oferecer, passando dificuldade, e você levar o alimento para ele e falar assim: não, meu filho, está aqui uma comida para você. Esses homens, a Bíblia diz que Davi fala assim: lembre-se dos filhos de Barzilai e tragam eles para comer à mesa com o rei. É muito interessante, é muito interessante. O Senhor já tem te colocado, não vou nem te falar que vai no futuro, não, porque ele já tem te colocado a comer à mesa com reis, porque você já alimentou muito homem que precisou, quando ele ainda não estava no governo, ainda estava em situação difícil, precisou de comida. E eu estou falando de alimento espiritual, tá? Não é só de comida, fiz arroz e feijão, não. De alimento espiritual mesmo. E Deus ainda vai honrar não só você, mas sua geração. Aleluia. Aleluia. Vocês sabem que o nome Brasil, ele vem de Barzilai? Não. Sim. A herança do Brasil é do nome Barzilai. E toda essa carga espiritual, você falou a base, mas tem muito mais, né? Daquilo que a Bíblia tem para nos dizer, de como o Barzilai ajudou Davi, né? Essa carga está sobre o Brasil. A bênção de Davi está sobre o Brasil. Barzilai é a base do nome Brasil. Meu Deus. Eu não sabia Por isso que disso. É do Brasil uma historiadora falando sobre isso. Pode falar, apóstolo. Não, eu também vi essa historiadora, algo muito forte isso. Por isso que é do Brasil que vai nascer um grande avivamento, né? Que é uma palavra profética, é uma liberação. Por isso que esse movimento de casa de oração, de restaurar o tabernáculo caído de Davi, essa palavra profética está sendo liberada sobre essa herança geracional. Isso é muito forte, você está falando. Cara, isso é de... Meu Deus, eu me emociono com isso, porque eu estou aqui gerando isso no útero da nação brasileira, e quando você falou agora da origem do nome Brasil, veio toda a história aqui, eu fiquei agora emocionado mesmo, porque... É muito forte isso, porque eu estava estudando esses dias sobre o Brasil. Ele não foi colonizado por portugueses, mas foi por judeus que moravam em Portugal. Cara, é muito forte isso, tá? Se você for pegar a maioria dos sobrenomes brasileiros é tudo de sobrenome judeu, Oliveira. Verdade. Entende? E isso é muito forte que você falou agora sobre Barzilai, e o Wesley já veio confirmando, porque é uma liberação nessa live agora, é uma liberação profética. Amém. É uma liberação. O que você está falando não é com o Wesley apenas. O Wesley é o representante. Mas há uma liberação profética. Eu não vou entrar em detalhes da história, mas vamos entrar na liberação profética que Deus começou através de você, através dessa palavra. Agora, em nome de Jesus, o que o Senhor quer é restaurar essa herança geracional do Brasil, essa herança de provisão, Roiaçubiacai. Nós declaramos que a igreja do Senhor no Brasil não será, a nossa geração não será uma geração mendiga, esquecida, mas uma geração de provedores, Sharai Chokoramasubiacai, uma geração aonde Shoukalai carrega uma herança na genética, uma herança geracional, há uma promessa sobre a nossa geração, e eu declaro em nome de Jesus agora, Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, nós seremos provados por essa palavra, e tomamos posse dessa palavra agora, que foi liberada agora. Lembra de Barzilai, lembra dos filhos de Barzilai, lembra do Brasil, Senhor, e nós trazemos a memória agora
Nós velamos por essa palavra agora, nós entramos agora e velamos por essa palavra agora, que o mundo espiritual vem ouvir agora. Lembra do Brasil, lembra dos filhos de Basilai, lembra do Brasil, Senhor. E aviva essa nação, aviva a nossa terra, aviva o nosso Brasil, aviva a nossa pátria, para que um avivamento aconteça nas casas, nas famílias, nos ministérios. Eu declaro, Pai, sobre a vida do Wesley agora, meu Deus, aviva o teu filho, Senhor. Nós declaramos ele um provedor na nossa nação, na nossa geração. Rouxai, não faltará pão na sua boca, não faltará palavra para ser liberada sobre a nossa nação, não faltará palavras, Samuel, sobre a tua boca. Mas não faltará palavra sobre a tua boca, Douglas. Deus vai liberar palavras proféticas, pão para alimentar essa nação. Deus está levantando uma geração que tem pão para alimentar nossa geração. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Deus está levantando uma geração que tem pão para liberar, que tem pão para liberar, que tem palavra para liberar. Nós vamos alimentar a nossa geração. Os nossos filhos espirituais não ficarão com fome da palavra, porque nós daremos pão, alimento sólido. Show, que balama subiaca. Roxo que alamas. Naramantoshu yakalamaka. Recanta. Becastuya. Maramantoxu kutu. Maramansuya kalama. Shake te. Meu Deus. Oyoroma mama. Alabaxa. Merida baixo. O nome Brasil, ele é muito profético, né? Eu vou tentar escrever aqui para vocês verem. Aqui eu acho que vai ficar contrário. Mas eu conheço uma palavra profética que o nome Brasil, na verdade, se você colocar a letra B cortada, se você corta a letra B, ele parece um E. Vocês já perceberam? Eu coloco assim, letra I. Aí depois eu coloco a letra S do Brasil. Eu coloco a letra R, a letra A. Eu corto a letra B. E o nome Brasil, ele vem escondido. Vai ficar ao contrário aqui, né? Mas, ó, nome Brasil. Pega mais. Israel. Israel. Meu Deus do céu. O Senhor escondeu os tesouros dele em um lugar. Uau. Ele veio para os seus e os seus não o aceitaram, não é assim que a palavra diz? Caramba. E teve um dia que Jesus subiu até o alto. Ele disse, Jerusalém, você que mata os profetas, você vai ser destruída, vai ser dispersada. Meu Deus do céu. Sabe para onde eles foram dispersados? Por que vocês acham que Barzilai deu o nome do Brasil? E Davi um comando. Não esqueçam deles. Não. Mais forte que isso é o que eu falei com o Samuel. Quando vira e fala assim, tragam eles para comer à mesa. Usa o termo. Não, aí é demais. Como é que começou a falar, pelo amor de Deus? Então, assim, tragam para comer à mesa. A mesa, né? Sobre a mesa. E foi na mesa que houve uma decisão do voto de Minerva. Foi um brasileiro que deu o último voto que tornou Israel nação novamente. Meu Deus, meu Deus. Ei, meu Deus. Não, o negócio desenrolou aqui. Foi um brasileiro, tá, que decidiu. O voto estava nas mãos dele. Estava nas mãos dele para que Israel voltasse a ser uma nação novamente, como profecia, como uma palavra profética. Então é muito forte. É muito forte o que está rolando aqui, é muito mistério. A questão do Brasil, eu só quero passar isso aqui. É uma questão de posição, é uma questão de posicionamento, é uma questão de... Não à toa que os homens que vão a lugares maiores são os que mais sofrem afronta, né? Quando eu comentei sobre José lá na escola dominical, uma das alunas falou um negócio interessante. Falou assim, lembrou até Jesus. Ele desceu aos lugares mais baixos. Jesus foi o maior exemplo de humilhação para subir ao lugar mais alto. Então ninguém que vai chegar a um nível alto, não há na Bíblia ninguém que foi testado. No Brasil não sofre tanto por um acaso, não sofreu tantas afrontas e sofre. A questão é posicionamento, né? É posicionamento.
Eu acho que uma das questões interessantes, essa pergunta dessa mulher é muito interessante. Em que lugar eu devo adorar? É muito massa isso. Saber, eu acho que a nação brasileira, nós aqui nessa live, quem está aqui, não tem dúvida, gente, de que o Senhor é Deus, de que nós temos que nos posicionar. A questão é, a gente é muito levado pelos momentos. Quando está uma crise política, uma situação econômica, parece que dá uma balançada e as pessoas parecem que tiram o foco, tiram o olhar do Senhor, tiram o olhar da nuvem, passam a olhar para um lugar. Essa é a grande questão. Desde que as vozes comecem a falar, a questão da igreja é se posicionar, é entender onde ela está olhando. E muda-se o ambiente, mas não muda o sonho. Quando a Bíblia diz a palavra do Senhor o provou, quer dizer que aquela palavra estava com ele. Aquela palavra só era capaz de o provar porque ela estava dentro do coração dele. Ele estava na cadeia, mas a palavra estava com ele. Ele estava no poço, mas a palavra estava com ele. Então cabe a nós como nação passarmos por momentos difíceis como nós estamos passando, mas a palavra do Senhor tem que estar rasgando nosso peito, nos posicionando, cara. Amém. Essa que é a grande questão. Focados, posicionados, porque o que há para a nação, as promessas não nem que se falar, né? Vem de todas as nações. O profeta pisa no Brasil, ele já começa a soltar, ele pode vir de qualquer país. Então, é posicionamento, né? Eu até, só para finalizar, eu até ministrei, sabe, no Cura de Jovens, um exemplo de quando o povo de Israel se posiciona no rio Ahava, que eles vão ser passados em revista, no livro de Esdras. E eu comparei com quando o Gideão também coloca o povo na frente do rio. E eu dei a seguinte palavra nesse dia, o Senhor colocou isso no meu coração. O Senhor está colocando de volta um rio na frente da nação brasileira. O Senhor está colocando esse rio de volta e nos está nos levando à beira do rio. A questão agora é, todos vão beber. O Senhor não está mais olhando quem vai beber ou não. Quando o Gideão coloca, todos beberam. A questão é como beberam. É posicionamento. É como se posicionaram diante do rio. Agora o Senhor está olhando para a nação brasileira, coloca um rio e olha para nós, assim também no rio Ahava, quando coloca o povo à beira do rio, ele para passar em revista. O livro de Esdras coloca aqui, então, começou a passar em revista. É isso que o Senhor está fazendo com a nação brasileira. Ele está nos passando em revista. Então é hora de se posicionar. Né? Soldado em revista, ele entra em posição. É hora de se posicionar. Especialmente os profetas da nação. Né? E especialmente, tudo começa pelos profetas da nação. Bora fundamentar tudo está acontecendo aqui, então, com a permissão, né, Wesley? Você é o líder aqui, você tem a palavra profética, a direção. Para entender assim, eu vou ler aqui nas escrituras. Vamos lá. Porque o que acontece? Nós aqui somos um corpo, né? Nós aqui somos um corpo. E, cara, eu até falei, Deus, guarda meu coração. Eu falei com Deus, Deus, guarda meu coração, porque assim, tá tão gostoso, Tá tão bom. Foi tão bom, tá tão gostoso que eu falei, Deus, guarda meu coração, não deixa a vaidade entrar no meu coração aqui não, porque aqui, cara, Deus não criou um ambiente de uma live. Deus abriu um portal para que nós aqui, como profetas legítimos de Deus, presta atenção nisso, nós aqui, como profetas legítimos de Deus, pudéssemos, junto com a igreja, agora liberar uma palavra profética para o Brasil. Amém. É tão verdade isso que a glória de Deus atraiu a pastora Zenete aqui. É verdade, ela estava aí. Eu não quero dar ênfase nisso, eu quero mostrar assim, a autoridade que Deus deu para a vida dela no Brasil. Deus falou assim, eu quero que você vá lá vistoriar em espírito. Eu quero que você vá lá vistoriar em espírito para ver o que está acontecendo. Dá para entender, irmãos? O nível do que Deus fez nessa live? Então, eu quero aqui agora, dentro do dom que Deus deu cada um, né, Elis veio falando o quê? Do ver e ouvir. Aí Douglas veio com Barzilai. Aí o Wesley veio com a palavra do Brasil. E eu, assim, no espírito, buscando discernimento, o que Deus quer e tal. E aí, quem tá ligado aqui, viu? Deus falou sobre água, Deus falou sobre rio. Presta atenção, irmãos. Eu vou voltar nos elementos para a gente poder fundamentar na palavra. Deus falou sobre água, Deus falou sobre os rios, Deus falou sobre lembrança. Lembrança. Por quê? Porque foi do Brasil, o cortar e o B, que Deus o quê? Trouxe uma conexão com Israel. Israel fala de quê? Fala de um povo separado por Deus. Israel fala de uma nação com autorização de Deus para comunhão. Meu Deus, nós começamos a live falando da mesa. Não sei se Douglas ouviu, não sei se Elis ouviu, mas Deus, eu tive uma visão. Eu vi uma reunião de Jesus com o Pai e os anjos convidando nós para a mesa. Amém.
Então, meu amigo. Não, você falou de Romanos 12:1 e o Erles já desceu tascando Romanos 12:1. Eu não sabia. Eu não estava na live. Por quê? Porque Deus está testificando, irmãos. Você que está participando dessa live, eu, Wesley, Erles, Douglas, todos vocês somos privilegiados. Por quê? Eu vou dar uma chave aqui profética violentíssima. Meu Deus do céu, as coisas que se veem são passageiras. Mas as que não se veem são eternas. O que aconteceu na live aqui, irmãos, as pessoas podem até ouvir, mas o que foi liberado no Espírito é uma vez só para a eternidade. Acabou. Epa! Acabou. Então, não, eu vou ter que compartilhar aqui, eu vou ter que fundamentar, porque assim tá demais. Vamos lá para a Bíblia, irmãos? Vamos agora para a Bíblia, João capítulo 4. Vamos para a Bíblia. Nós vamos ler um texto muito conhecido, mas que o Espírito Santo já deu aqui pistas das revelações escondidas nesse texto. Macaiaçudecai. Meu Deus, eu me sinto assim, honrado de estar aqui. Mais uma vez eu quero falar isso, porque para mim é histórico isso aqui. Histórico. É histórico. Vamos lá? João capítulo 4 diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, olha só, Elis falou sobre ouvir e ver o que Jesus fez. O texto está dizendo, quando Jesus soube que os fariseus são aqueles que não têm entendimento da revelação. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia, e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Olha só que interessante. Jesus tinha uma viagem programada, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Agora, o versículo 4 tem uma chave violenta aqui da parte do Pai. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Ei! Segura, passo. E era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, ou também Siquém. Guarde essa cidade, Sicar. Perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Meu Deus do céu! Ei! Vou repetir de novo. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. A José, que Douglas deu a introdução, e o Senhor está falando conosco. Ali ficava o poço de Jacó. O poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, e então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Meu Deus, essa outra fonte, não foi? Será uma fonte, glória a Deus, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 maridos. Já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte.
Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias. Uau! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus, se admiraram de vê-lo, ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Olha o pão aí, irmãos, que foi falado na live. Segura no espírito. Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Vou repetir. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Vou repetir. Ela, meu Deus, ele me disse. Ela ouviu, ela viu Jesus e ouviu. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, eles foram até Jesus porque o caminho foi aberto. Uau! Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos o que elas ministrou, irmãos, de Atos. Ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos, eu fiz questão de ler o texto e você vai meditar depois com calma, mas alguns pontos nós temos que colocar aqui para entender o lugar de adorar. Havia uma pergunta no íntimo dessa mulher, Wesley. Onde eu devo adorar? Por que que ela perguntava onde deveria adorar? Por que que ela tinha essa intriga com ela de onde adorar? Porque ela achava que já entendia sobre adoração. Ela achava que entendia, Douglas, sobre adoração. Quem acha que entende, pratica aquilo que é errado. Ela vivia por um relacionamento com Deus pela alma e não pelo espírito. Agora, essa pergunta de Jesus, a resposta de Jesus para essa pergunta dela, Wesley, Jesus já sabia a pergunta dela, porque a Bíblia fala que antes de pensarmos, ele já sabe o que vamos falar. Sim. Antes de vir o pensamento, ele já sabe o que nós vamos dizer. Então, Jesus sabia a pergunta do coração dela, e Jesus não vai ao ponto da pergunta do interior dela. Então, por que eu li o texto, irmãos? Porque tudo que está escrito é para a edificação da nossa vida. A primeira coisa foi falado sobre posicionamento. Foi necessário Jesus passar por Samaria. O Espírito Santo o tempo todo falou, você não vai falar isso, você não vai falar isso, você não vai falar isso, você não vai falar isso. Aí a hora que Douglas liberou a palavra, que vem liberando o rema, ele falou, agora você libera. Que loucura, Deus falou para não falar e agora eu vou falar? Irmãos, Abraão levantou um altar em Sicar. Jacó
Escute isso, Isaac levantou um altar. Esse altar foi chamado Deus, Deus de Israel. Jacó, então, levanta um altar no mesmo lugar. Meu Deus! Esse lugar onde foi levantado um altar chamado Deus, Deus de Israel, está na Bíblia, depois você vai ler. Tornou o lugar onde os ossos de José foram enterrados, Douglas. Esse homem que você falou da história e tudo que viveu, os ossos de José foram enterrados ali. A Bíblia diz, no capítulo 4, que esse lugar tornou herança dos filhos de José. E, meu Deus do céu, agora você não entendeu, Wes, me ajuda como profeta e agora que você é, meu irmão. Por que Brasil, Basilai, pelo amor de Deus? Rabassou de canta rabachai. Porque quando Jesus saiu da Judéia e outra vez decidiu para Galiléia, o Espírito Santo o atraiu para Sicar. O Espírito Santo atraiu Jesus para Siquém, Douglas. Por quê? Porque um homem um dia decidiu levantar um altar e colocou o nome desse altar de Deus, Deus de Israel. Ou seja, uma adoração legítima é levantado por um altar em que o nome do Deus poderoso é levantado sobre esse altar. Então não tem adoração sem altar e não tem adoração se não tiver o nome de Deus escrito no altar. Ei, cara, então aprove Jesus passar por Samaria, porque naquele momento que Jesus estava passando por aquela região, o Pai soprou: ei, Jesus, eu tenho um compromisso com essa cidade, porque um homem um dia decidiu levantar um altar no meu nome. Ei, Jesus, tem um povo que brigou por terra. Ei, Jesus, tem um povo que brigou pela herança errada. Mas eu sei que um homem levantou um altar. Então veio uma palavra profética que está há anos no meu coração e eu quero liberar sobre a vida de vocês, porque o Espírito Santo me autorizou. Ele não tinha deixado eu falar. Mas o mover do rio veio, as coisas conectaram e o Senhor falou: fale. E eu vou liberar agora. Ei, quando você levanta um altar, escute isso, o altar que você levanta vai ser a herança dos seus filhos. ei, O altar que você levanta, o altar que eu levanto, vai ser a herança dos meus filhos. Aquele lugar tornou a herança dos filhos de José. Então Deus tinha um compromisso com Sicar. O Espírito Santo atraiu Jesus para Sicar. Por quê? Porque foi levantado um altar. E aonde se levanta um altar para Deus, Deus tem compromisso com aquele lugar. Quando Jesus encontra aquela mulher, por quê? Foi naquela hora que Jesus apareceu. Porque aquela mulher era a mulher que conectaria o povo de Sicar a Jesus. Ô, Sam, deixa eu aproveitar essa deixa, que eu não posso deixar de falar isso não, velho. É rápido, simples, mas já que nem sabia que José ia envolver nessa história aí, mas a tarde inteira o senhor falando isso comigo, o senhor falou algo muito lindo. Adoração, óbvio, isso é uma coisa óbvia, eu acho que principalmente para os profetas que estão aqui, a boa parte da igreja é levantar as mãos no céu, na igreja, né? Levantar as mãos na igreja, falar, enfim. Mas adoração tem a ver com posturas, com posicionamentos, especialmente que nós tomamos fora da igreja. E quando José é testado pela palavra, durante todo o processo dele, Deus nunca testou os talentos de José. Não havia-se dúvida sobre o talento de José. José interpretava sonhos, e ele vai com seu talento, ele tinha um talento de governar, mas Deus testa seus posicionamentos. Observe José em todo momento, especialmente na casa de Potifar, quando ele é tentado pela mulher de Potifar, não era o talento de José que ia o livrar, era a sua posição. E José dá uma posição de uma vez por todas para ele, fala: não vou pecar contra o meu Deus, não vou pecar contra o meu Senhor, ele me permitiu, ele colocou tudo aqui debaixo da minha guarda, da minha tutela, mas me proibiu você, ele era um homem de posição. E eu quero liberar uma palavra para quem está ouvindo essa live em cima do que você falou. José só permitiu chegar a esse lugar, a erguer altares, a deixar isso para os seus filhos, pelas posturas que ele tomou. Então não se baseie, não queira crescer em cima dos seus talentos, não queira crescer em cima dos seus dons. Disso aí não há dúvida para Deus, não há dúvida para os homens, não há dúvida para você. Mas fique atento às suas posições. Sempre que você que estiver em situações, agora Deus tem te levado a situações, e você tem observado o que fazer, atente-se às suas posições. São elas que vão te subir de nível. É o seu posicionamento que te leva para um próximo nível. É o seu posicionamento que te permite sair de um poço
e chegar ao governo. É o seu posicionamento que te permite sair de um lugar de dificuldade, mostra, estou sozinho, estou abandonado, e chegar a um lugar de governo mesmo, de tomar posturas mais fortes. É o posicionamento. Aquele altar só estava lá, os ossos de José só estavam ali porque ele era um homem de posicionamento. E a adoração fala de posicionamento. Onde é o lugar onde eu devo adorar? Onde é o lugar onde eu devo adorar? Tá, o lugar é meu trabalho, o lugar é minha escola, o lugar é em casa, enfim. Adorar, lembre-se que não é só... Que às vezes a gente confunde, né? Ligar um CD, cair no chão, adorar, erguer as mãos para o céu. Amém, isso tudo é adoração. Mas adoração também é o posicionamento que eu tenho diante das cantadas que o inferno coloca sobre nós, né? Diante do pecado que nos assedia todo dia. Esses posicionamentos também são formas de adoração. Amém? Só para deixar essa palavra aqui, eu não podia deixar isso passar batido, não. Porque tá forte aqui. Uma coisa que o Espírito Santo está me falando aqui é que, completando, é posicionamento. Algumas pessoas, elas têm uma desculpa diante de Deus, é de que, mas eu estava ferido, mas eu estava traumatizado. Eu quero dizer uma coisa para você. José, ele estava ferido porque foi morto pelos seus irmãos, vendido ao Egito. Ele estava ferido porque ele era escravo e ele não tinha sido curado ainda. Se você ver a história lá para frente, qualquer psicólogo que ler a história de José e ver a atitude dele para com os irmãos, é uma atitude de uma pessoa ferida. Tanto que quando ele teve o seu filho, ele colocou: Deus me fez esquecer da terra do sofrimento. Então, o sofrimento, o trauma e a ferida de José não foi de forma alguma o argumento para ele não se posicionar. Quando nós, diante de Deus, usarmos um argumento para pecar, esse argumento ele não vai servir de forma alguma para nos livrar. Posicionamento Fortíssimo. fala de caráter. A adoração, o lugar aonde nós devemos adorar, depende do nosso caráter e do nosso posicionamento, a despeito das nossas feridas e dos nossos traumas. Os dons podem te levar a sentar em várias mesas, mas só o caráter vai te fazer permanecer. Os dons podem te levar a lugares altos, mas só o caráter vai fazer com que você permaneça lá. Então, o que você falou, Douglas, foi o caráter. Deus provou o caráter de José, né? O posicionamento dele. E José, ele deu uma resposta, né? Diante da aprovação, diante da palavra, ele foi provado pela palavra. Então, nós temos que vigiar, sim, o nosso caráter, o nosso posicionamento, dar uma resposta diante das tentações, né? Foi assim com Jesus. Jesus, mediante a aprovação no deserto, ele deu uma resposta com a palavra. Ele se posicionou e não cedeu às propostas do diabo. E a Bíblia vai dizer que vieram os anjos e os serviram. Então, nós precisamos entender que há uma resposta. E você falando de adoração, houve uma proposta de Satanás para que Jesus prostrasse e o adorasse. Houve uma proposta. Todos os dias o diabo ele quer roubar a adoração. Talvez você está no lugar certo de adorar a Deus. Você não está no lugar errado. Mas o diabo vai querer interferir neste lugar e roubar a sua adoração. Roubar o seu tempo de adoração. Muito forte isso, viu? Roubar Muito o seu forte tempo de isso. intimidade. Muito forte. Então você precisa entender que você pode estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, entregando a adoração certa, mas o diabo vai tentar deturpar essa adoração. Ele vai tentar interferir na sua adoração, né? José estava fazendo a coisa certa, no lugar certo, mas o diabo usa ali a patifa, né, para tentar para poder tentar interferir no processo. E ele permaneceu fiel à palavra e ao propósito. Nós precisamos manter fiel o nosso caráter a Deus, independente da pressão, das circunstâncias, permanecer adorando em espírito e em verdade. Agora, olha interessante, foi fiel à palavra. Por que Jesus escolheu a fonte de Jacó? Porque Deus tinha um compromisso com essa história, Douglas, de José. Aquilo que José fez em posicionamento repercutiu na continuidade da herança. Olha que coisa forte. Foi no poço, né? E pior, no poço. Ele senta no poço, quase que para mostrar assim, vou te mostrar um cara que estava dentro desse poço aqui, que quer aprender sobre o lugar de adorar.
Vou te mostrar, olha para baixo. Eu vou te contar uma historinha de um rapaz que desceu lá nesse poço e nos ensinou que não importa o lugar, né? Importa a posição. Então, o poço, Douglas, fala de lugar onde se retira a água. E o que é água? Nós que somos profetas, né? A gente viaja, né, irmãos? Ajuda nós aí, se falar heresia aí, pode consertar, não tem problema não, eu tenho humildade para isso. Mas eu viajo muito, porque Deus fala muito comigo com símbolos, sabe? Eu sou muito sensitivo. Eu sou muito sensitivo. Estudar, você quer o quê? Hã? Filho da Bertelli, você quer o quê? Mas vamos lá. Não, eu já estou aqui segurando tudo fala aqui. Eu nem quis falar, mas não vou nem falar nada. Deixa pra lá, depois eu falo particular. Mas vamos lá. Olha que interessante, meu irmão. Olha que interessante, meu irmão Wesley, Douglas, Ernst. Olha que interessante. A fonte é onde se tira a água. E água na Bíblia é a palavra. Água na Bíblia é a palavra. Vamos lá rapidinho, irmãos, para a gente conseguir fechar essa live aqui. Amém? Nós precisamos fechar. Então, agora eu vou entrar aqui na dimensão profética aqui da velocidade e você precisa ficar atento, porque nós já vamos para o fechamento, né, para estarmos orando e finalizando essa live. Amém? Agora, olha que interessante. Água é a palavra. Vamos fundamentar isso? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? E a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Espera aí, como é que tinha água se não tinha ainda nem nuvem? Como é que tinha água se não tinha ainda nada? Como é que tinha água se... A Bíblia fala que a plantação cresceu por um vapor que havia na terra. Então o Espírito Santo se movia esperando a liberação da palavra. O Espírito Santo estava gerando por meio da palavra. Jesus falou, vós já estáis limpos. O que limpa, irmão, o que poda é certamente limpa, mas o que limpa é a água. A pia de bronze que o sacerdote ia para entregar o sacrifício revelava quem ele era, mas também era a palavra que mostra como estamos, mas não deixa a gente como estamos. Ela não nos deixa como estamos, ela tem água para mostrar o pecado, mas para lavar através da palavra. Então, água representa a palavra. Jesus virou para ela e falou assim, ei, se você sabe adorar, então me dá a palavra. Jesus pediu palavra, Jesus pediu ensino, Jesus pediu fundamento, Jesus pediu entendimento de compreensão da adoração. Ela não entende nada que Jesus fala e fala assim, como é que você está me pedindo água se o poço é fundo? Então, resumindo a história, ela não tinha palavra. Jesus, então, interpõe e fala, se você conhecer o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, você me pediria a água, que vai criar em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, eu vou te dar a palavra e você vai entender e você vai compreender o sobrenatural do nível de adoração. Por quê? Porque depois que Jesus vê o desejo dela pela palavra, Wesley, ela está aí ainda com a gente. Te amo, meu irmão. Obrigado, viu? Eu já estou finalizando aqui também. Nós vamos fechar agora. Mas, olha que interessante, Wesley. Quando Jesus fala, então, ela fala, então me dê dessa água para que não venha mais aqui, nessa fonte, buscar. Ou seja, eu quero sair do nível da religiosidade e entrar no nível da adoração. Eu quero sair no nível da superficialidade do natural e entrar no mundo do espírito. Então, o que acontece? Jesus fala, então chama o seu marido e vem cá. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Jesus fala, muito bem que disseste que não tem marido, porque já tiveste 5 maridos e o que tem agora não é o seu marido. 6 maridos, fala do quê? Relacionamento humano. Agora entra o marido perfeito. Certo. Bem disseste que não tem marido, porque já tiveste 5 maridos, o que tem agora não é o seu marido e disseste com verdade. Em outras palavras, estou me apresentando, eu quero ser o seu marido de verdade. Eu quero ser o marido perfeito que te conduz à comunhão perfeita. E ela fala assim, Senhor, eu não tenho marido. Jesus fala, bem disseste que não tem marido, porque já tiveste 5 maridos e isso disseste com verdade. E eu perguntei para Deus, Wesley, por que Jesus falou que aquela mulher estava falando a verdade? E o Senhor me respondeu. Sabe por quê, Samuel? Porque eu precisava ensinar para ela que diante da minha presença, a mentira não fica escondida. Quando Jesus revela a verdade para ela e ela é tomada por essa revelação, aí ela fala assim, aí vem o desejo lá do interior que ela queria responder. Então, aonde eu devo adorar? Aí Jesus começa o discipulado. Mulher, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação é dos judeus. E aí Jesus fala sobre adoração, ensina onde deve adorar.
Mas uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, e aqui eu quero finalizar essa palavra, é que ela fala assim: os meus pais me ensinaram que eu tinha que adorar em nesse monte. E vós, os judeus, ensinam que tem que adorar em Jerusalém. Onde eu devo adorar? O Senhor falou comigo assim: sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema daqueles que não sabem adorar e não sabem onde adorar? Não sabem voltar para a igreja, quer ficar no culto online, e entra em crise, vai numa igreja, passa por problemas, situações e não consegue firmar? Porque os pais que têm ensinado ela, não ensinou a verdadeira adoração. O que o Senhor me colocou aqui nessa noite como profeta para te dizer é: quem são os seus pais? Para mim vir para essa live, eu procurei a apóstolo da Bertelli, procurei meu pastor local, pedi a cobertura e o envio, fui corrigido e me submeti. A pergunta é: quem são os seus pais? E os pais que você tem está te ensinando a adorar onde? E qual é o princípio da adoração? A Bíblia fala: então ela deixa o cântaro e vai anunciar a Cristo. Ou seja, ela queria anunciar uma adoração para Jesus, que ela não conhecia. Mas Jesus, depois de entregar o pão, de entregar a palavra, e ela submetendo e conhecendo quem era Jesus, conhecendo o dom de Deus e submetendo a palavra, ela aprendeu a verdadeira adoração. E ela descobriu, Wesley, através de Jesus, que mais importante do que o lugar para adorar é conhecer aquele que é digno de ser adorado. Aleluia. Eu sou o que está falando com você. Eu sou esse que você procura. É esse lugar de adoração, esse lugar de adoração, esse lugar de adoração. Eu sei, versículo 25, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ou seja, ela ainda não tinha entendido aonde devia adorar. E Jesus fala, então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Mulher, quer saber o lugar da adoração? É quando você está em íntima relação comigo. Quando você bebe da água que eu dou. Quando você submete quem eu sou. E quando você se posiciona no lugar correto. Então você está adorando em espírito e em verdade. E o que acontece? Ela larga a falsa adoração, ela larga o cântaro e vai anunciar a Cristo. Por quê? Porque só pode alimentar aquele que é alimentado. Só pode levar a água viva aquele que bebeu dessa água. Então, o segredo onde se deve adorar está em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ô Sam, me dá 30 segundos que eu vou precisar sair, mas eu não posso sair sem me despedir de vocês, não. Wesley, eu vou te procurar no inbox aí, nós vamos conversar mais, tá? Samuel não se fala não, porque Samuel é quase que meu irmão de verdade, não é só irmão em Cristo, não, é irmão de irmão. Então, assim, Samuel, eu posso dar um abraço pessoalmente aqui, então tá resolvido. O Wesley saiu, vou dar uma mensagem para ele depois, agradecer a todo mundo que tá aqui e dizer que tem palavras, cara, tem momentos. Eu falei isso aquele dia com você, não foi, Sam? Palavras que mudam momentos, palavras que mudam situações. Mas tem palavras que mudam destinos, palavras que mudam vidas, palavras que mudam gerações, né? Quando eu comentei, quando Jacó vira para Benjamim e fala: não vai se chamar Benoni, o menino vai se chamar Benjamim. Ele não estava mudando a semana de Benjamim, ele estava mudando a história de Benjamim, estava mudando toda a sua trajetória. E essa é uma daquelas lives que marcam a história, tá? Palavras que ficam cravadas não na mente, na alma, no espírito mesmo. Aleluia. Eu tenho que digerir por muito tempo. Queria agradecer vocês por esse momento de coração, especialmente Samuel, que me falou mais cedo. Ele falou: Douglas, 11 horas vai ter uma live, vamos estar juntos lá. Assim que eu pude, eu entrei. Cara, que o Senhor, como sempre, é um Barzilai, né? É como sempre, é o cara que vai lá e leva o alimentinho, pega o cara que está lá e toma alimento. Deus te honre, velho. Agora já te honra, já continuo te honrando. Muito obrigado, viu, Wesley? Pela oportunidade de estar com vocês aqui, cara. Prazer, viu, Douglas? Prazer todo meu. Tchau, abraço, pessoal. Tchau. Meu irmão Wesley, vamos finalizar. Vamos, né? sim. Pedir você para estar orando por nós. Agora, interessante, né? Por que Barzilai agora? Por que Brasil, né? Porque tudo isso correu por esse caminho para que pudéssemos entender como profetas que um altar foi levantado no Brasil. Foi. E agora Jesus tem o compromisso de retornar a esse lugar para restaurar todas as coisas.
para se revelar como Deus e como aquele que tem a água viva para nós e Aleluia. para as nações. Amém, meu irmão? Vou comentar algo aqui, que quando a gente lê um livro histórico, a gente não tem que levar em consideração como levamos a Bíblia, né? Mas muitas vezes ler livros apócrifos, que são livros históricos, apenas que o homem escreveu, nos dão alguma direção de alguma coisa. E tem livros históricos que dizem que a região da América Latina foi evangelizada pelo apóstolo Tomé na época de Jesus. Ele saiu de lá e veio evangelizar. Tanto que muitas crendices, ou que está ali no meio da religião dos Andes índios, né? Tem muito a ver com o judaísmo, né? Eu creio que as raízes ficaram. Se é verdade ou se não é verdade, nós somos uma nação marcada, né? E eu estava muito atento, né? O número ali da quantidade de pessoas ficou durante muito tempo em 122. Eu tava ali olhando, incomodado. 122, 122. Baixava, aumentava, 122, 122. E me veio logo, é o Salmo de Israel, né? E eu queria orar declarando, né, esse Salmo. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa live, pela palavra. Eu sei que é uma live extremamente profética. Nós queremos render graças ao Senhor, louvar o teu nome, adorar o teu nome. Obrigado, Jesus, pelas revelações que vieram, pela quantidade de chaves e códigos que foram entregues nessa live. E eu quero declarar, Jesus, este salmo de Davi sobre Israel. Davi foi o homem que abençoou Barzilai. Eu sei que a bênção davídica está sobre o Brasil. O nome Brasil saiu do nome Barzilai. E eu quero declarar agora: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontraram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros, ó Israel, e a segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos eu direi, paz seja com você, Israel. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o bem. Mas agora, profeticamente, eu leio esse texto, porque Brasil é Israel. Senhor, o Senhor escondeu os seus filhos neste lugar. E nós oramos agora. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontraram dentro das suas portas, ó Brasil. Brasil está construído como uma cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado ao Brasil. Lá estão os tribunais. Brasil, aqui estarão os tribunais da justiça do céu, os tribunais da casa de Davi, da casa de Barzilai. Orem pela paz do Brasil, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros, Brasil, e segurança em suas cidadelas, em favor dos seus irmãos e amigos. Nós diremos, paz seja com você, em favor da casa do Senhor nosso Deus. Buscaremos o seu bem, Brasil. Nós abençoamos o Brasil nessa noite, Jesus. Nós agradecemos por essa palavra. Qual é o lugar que nós devemos adorar, Senhor? E nós entendemos que o lugar onde nós devemos adorar é onde o Senhor está. E o Senhor Amém. está com o Brasil. O Senhor determinou Amém. um avivamento nunca antes visto. O Senhor determinou já na história que vamos ver bilhões de almas se convertendo ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor vai voltar, mas sabemos que a tua palavra não volta vazia. Os profetas disseram, Brasil, celeiro de missionários, plataforma de adoração. E nós abençoamos você, Brasil, nesse momento.
O Senhor te diz, Brasil, há uma voz profética. Você vai exportar, Brasil, justiça e retidão. Brasil será tribunal de justiça. Brasil será um exponencial, uma plataforma de justiça e retidão por causa da palavra do Senhor. O poço que vem de Jesus vai jorrar justiça e retidão, porque é a nossa fonte. Nós declaramos como brasileiros que somos, do sangue de judeus que temos, declaramos justiça e retidão serão as fontes de Jesus sobre o Brasil, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço a vida do Douglas, eu agradeço a vida do Erlis, eu agradeço a vida do pastor Samuel, eu agradeço, Senhor Jesus, por essa live. Em nome de Jesus, papai, firma esta palavra no nosso coração. Aonde nós devemos adorar? O lugar não importa. O que importa é que o dono do lugar esteja presente. A presença é o mais importante. Que ele seja a nossa fonte. Em nome de Jesus. Quer completar a oração, pastor? Amém. Eu quero finalizar só com entendimento, porque assim, muitas pessoas acabam nos admirando, né, no que nós carregamos. Não, o Wesley é um profeta, olha Douglas, não conhecia o Douglas, cara, que legal Douglas, um profeta, o Wesley, um apóstolo e tal. Mas, irmãos, tudo isso aqui é para quê? Para nós entendermos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, eu quero finalizar com esses versículos finais que falam assim, muitos samaritanos, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito. O testemunho daquela mulher disse. O testemunho, não era a voz dela apenas, era o testemunho. O testemunho daquela mulher disse, olha só, uau, que tremendo. O testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Ela testemunhou, ou seja, ela não só falou de algo, ela reproduziu o que ouviu de Jesus. Essa é a chave. Para todos 101 pessoas que estão aqui. Apenas reproduza aquilo que Jesus te der, irmãos. Não reproduza live, não reproduza ensinamento que você ouve de outros profetas, não reproduza conhecimento apenas, reproduza revelação, reproduza aquilo que o Pai está te dizendo. Ela só reproduziu o que ouviu de Jesus, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, já não era mais pela palavra da mulher. Então, nosso papel, como aqueles que beberam da água, é dar da água de Jesus, para que eles aprendam a buscar na fonte. Aleluia. Olha só que chave. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos. Já não é pelo que o Wesley falou, já não é pelo que Samuel falou, já não é mais pelo que Erdes falou, já não é mais pelo que Douglas falou. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Aleluia. Meu irmão, obrigado. Obrigado pela honra. A honra é minha. Eu amo a sua vida, eu respeito muito o que você carrega como uma autoridade nessa nação, né? E Deus tem te escondido, eu sei disso, né? Deus tem te forjado. Eu sei que Deus ele tem cuidado de você, porque o que a obra, né? Deus tem confiado nas suas mãos é algo muito grande. Amém. Amém, querido? Amo a sua vida, obrigado pelo convite. Obrigado por ter respondido. E a honra é minha de ter bebido ter comido desse manjar e bebido dessa água tão vinda do trono, amém? A sua fonte, ela é visível, viu? Você tem uma fonte de Jesus dentro de você. Glória a Deus. Amo cada um desses irmãos preciosos que estão aqui, pessoas, né, que me seguem, eu vi aqui. Irmão, se você não segue o Wesley, faz o favor de seguir. Né? Se você está aqui e quiser nos seguir, nos siga, irmãos, porque nosso objetivo é o reino. Siga o Douglas, siga o Samuel. Né? Porque é o seguinte, nosso objetivo é o reino. Amém. Tudo aqui é para ele, né, cara? Às vezes, eu não consigo fazer um vídeo tem hora, eu não consigo liberar uma palavra tem hora que está queimando meu coração, falta de tempo, né?
mas o Senhor permitiu esse tempo aqui, essa agenda do céu, para abençoarmos o Brasil e as nações. Eu estou impactado com a mensagem aqui profética. Eu vou ter que assistir de novo para pegar os códigos e escrever. Glória a Deus. Amém. Amém? Tamo junto. Deus abençoe. Que você tenha uma noite de... Todos que estão aqui, viu? Vocês tenham uma noite de sonhos proféticos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde cada um de vocês. Que a graça e a paz, as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Eu declaro, se alguém que está angustiado, depressivo, triste, nós agora damos um comando. Os anjos do Senhor estão indo aí agora tirar setas e repreender todo o mal. Receba agora alívio em nome de Jesus. Enfermos curados em nome de Jesus. Tenham uma noite de descanso poderosa. Obrigado, viu, Samuel? Deus abençoe, viu? Nada, Abraço, queridos. Tchau, tchau. Tchau.